Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para o UFC. Eu sou o Lanzito para falar aqui, né, no caso, esta é a primeira parte. Vamos fazer um resumo de um modo geral sobre a Série B das emoções de 2022, né, no caso, Série B que terminou neste último domingo, dia 6 de novembro. Então, aqui no caso vai ser a primeira parte, onde eu vou fazer um breve resumo aí da Série B. No caso, nesta primeira parte eu vou falar sobre as 4 equipes que subiram, né, no caso, falar do Cruzeiro, né, que foi o campeão, o Grêmio, que foi o vice, o Bahia em terceiro e o Vasco na quarta colocação, né? Fazer um breve resumo de cada equipe e também uma breve projeção para 2023 dessas equipes na Série A, com elas equipes voltando ao seu devido lugar. Então, sem mais delongas aqui, né? Vamos falar aqui primeiramente do Cruzeiro, né? Que foi o grande campeão, mas também trazer alguns dados da competição, né? No caso, a competição aí ao todo, né, foram 380 partidas, né? Obviamente foram 10 jogos por rodada, nas 38 rodadas. Tivemos aí 766 gols, com média de 2,2 gols por jogo. No caso ali, o melhor ataque foi do Cruzeiro com 57 gols. E a melhor defesa aí, no caso ali, Cruzeiro e Grêmio empataram com 26 gols sofridos. E o artilheiro da competição foi o Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa, com 19 gols nos 38 jogos do campeonato. No caso aqui, agora eu vou falar do Cruzeiro, né, o campeão da Série B, aí, que fez uma campanha incontestável aí, jogando. A equipe aí comandada por Paulo Pesolano, que fez aí uma baita campanha na competição, né? No caso, o Cruzeiro em 2022 era a sua terceira participação na Série B, né? No caso, a equipe que caiu em 2019, né? 2020 e 2021 foram campanhas muito irregulares. Em 2022, aí no caso, aí no final de 2021 para 2022, ali no caso, houve ali a compra do Ronaldo ali do Cruzeiro aí, né? No caso aí o clube se tornando uma SAF, né? No caso a nova modalidade de clube-empresa aí no futebol brasileiro, né? Foi aprovada há pouco tempo, então. E tinha muitos desafios, né? Muitos desafios ainda tem, né? No caso, devido a uma grande dívida que o clube tem, aí pelas más gestões anteriores, que acabaram aí prejudicando o Cruzeiro e também, consequentemente, nos resultados esportivos. E no caso, né, um dos grandes desafios aí era a questão de enxugar um pouco a folha salarial para poder ir trabalhar dentro do orçamento que havia para a temporada de 2022. Né? No caso, um dos pontos aí que acabou causando uma certa cisão aí com a torcida foi a questão aí da não permanência do goleiro Fábio, né? Fábio que ficou aí 17 anos no clube, né? Tem uma grande história com a camisa do Cruzeiro. Acabou aí não conseguindo chegar a um acordo ali, né? No caso ali, tanto o Fábio como o Ronaldo ali, a SAF ali do Cruzeiro. Mas aí mesmo assim, o Ronaldo, dentro do que o orçamento que o clube permitia, né? Conseguiu pagar algumas dívidas pontuais, né, para não sofrer o transfer ban, né, que no caso, que aí você ficava poder sem contratar jogadores, isso aí prejudica muito no andamento de uma equipe. E na montagem do elenco para a temporada de 2022, né, no caso, alguns nomes tinham sido anunciados no final de 2021, só que depois não chegaram ao certo conceito devido à questão dos valores aí, questão de salariais. No caso, até o próprio goleiro Jair Soares Palmeiras tinha sido anunciado, do lateral direito Pará, e depois aí não foi mais adiante as negociações. Aí para 2022, né, no caso, contou aí com alguns reforços aí, jogadores que atuam aí muito vamos dizer, nível de Série B, mas tiveram bom desempenho. No caso, o atacante Edu, que veio do Brusque, que em 2021 ele foi o artilheiro da Série B. Também um meio atacante de velocidade ali, o Jajá, que jogou o último campeonato da Série B de 2021 pelo CRB. Também o zagueiro, também proprietário lateral, o Zé Ivaldo, do Atlético Paranaense, que fez um bom ano pelo Furacão. A contratação do goleiro Rafael Cabral, né, goleiro que foi campeão da Libertadores com o Santos em 2011. Além de alguns jogadores que já estavam no elenco, né, o experiente Rômulo, o zagueiro Eduardo Brock. Além de outros jogadores também que também se destacaram na equipe, como o atacante Luvanor. Tivemos ali o Neto Moura, meia, que veio do Mirassol, e depois o Cruzeiro acabou aí comprando ele em definitivo. E na composição de elenco, tivemos alguns jogadores ali como da base ali, como o Stênio, também que veio na última janela, também que teve um bom destaque na equipe, foi o Bruno Rodrigues. E assim, né, o Paulo Pozelano conseguiu montar uma equipe competitiva, buscasse ali o ataque o tempo todo ali, pressionando o adversário, e foi assim que o Cruzeiro acabou fazendo uma grande campanha na Série B. Aí no caso ao todo, nos 38 jogos foram 23 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, com 57 gols feitos e 26 sofridos, saldo de 31 gols, né? E o aproveitamento de 68% da competição. No caso,
Cruzeiro aí fez uma baita campanha aí, no caso faltando 5, 6 rodadas, no caso 6, 7 rodadas conseguiu ali garantir matematicamente o acesso. Depois da reta final ele teve alguns troféus, né, que no caso foi testando alguns jogadores nessa reta final e depois aí fechou com chave de ouro, vencendo em casa o CSA por 3-2, né? Também temos que destacar que a torcida do Cruzeiro aí, que também fez uma baita festa aí durante a Série B aí, no caso aí o Cruzeiro terá a melhor média de público na Série B da competição, né? Então, vamos se destacar aí, no caso do torcedor cruzeirense, pelo que passou aí nos últimos 3 anos, né? Então, era mais do que justo a equipe fazer uma baita campanha e conseguir aí o seu retorno na Série A, que é o seu lugar, né? Um clube de grande camisa, de grande tradição do futebol brasileiro. Agora para 2023, né, será um grande desafio, porque no caso aí o Ronaldo obviamente vai ter que gastar um pouco mais, né, porque obviamente dentro dos limites ali que o clube permite, né, em termos orçamentários. Vai ter também obviamente montar um time competitivo para poder permanecer na Série A de 2023, que ela promete ser a Super Série A de 2023, hein? E vocês acham que vai ser essa Série A, hein? No caso, né, aqui eu vou encerrar essa parte falando do Cruzeiro, né, novamente, é todo no mesmo vídeo, mas agora eu vou trazer aqui a versão aqui Luazito do Grêmio. Agora dando aqui continuidade agora falando aqui do Grêmio Futebol Porto Alegrense, a equipe gaúcha aqui mais uma vez acabou caindo para a Série B, né, pela campanha que foi feita em 2021, né, foi até um rebaixamento inesperado. Pelo clube assim, é um clube que tem as finanças em dia, ali, né, com uma conta equilibrada, mas obviamente que houve erros que acabaram ali, principalmente até em termos de contratações também, alguns jogadores que também não tiveram um bom desempenho acabaram por ter esse rebaixamento. E aí mais em 2022, né, no caso, durante a temporada, boa parte da temporada foi comandada pelo técnico Roger, a equipe foi campeã gaúcha mais uma vez, pela Copa do Brasil acabou sendo eliminado ali no início, né, pelo Mirassol, e depois na Série B ali, no caso, aí conseguiu aí marcar seu retorno para a Série A, né, no caso, de um modo geral não foi uma campanha brilhante do Grêmio, mas no caso o time era muito eficiente, principalmente jogando dentro da arena do Grêmio, né, no caso, onde obteve boa parte aí da sua pontuação, né. Alguns jogos fora de casa não eram muito convincentes, né, no caso aí não foi durante boa parte ali do comando do Roger, mas tinham ali jogadores, né, já experiência, os jogadores que ali poderiam desequilibrar na partida a qualquer momento, né. No caso do Grêmio mesmo, o Diego Souza foi o artilheiro da equipe na competição com 14 gols. Também podemos destacar também o lateral Nicolas aí com algumas assistências, o Gabriel Teixeira aí, né, o Biel, que veio emprestado do Fluminense. Também teve o outro Gabriel aí, o Gabriel Silva aí, garoto da base gremista aí, que teve um certo destaque na reta final. No caso aí também a dupla de zaga Jeromel e Bruno Alves foram bons ali em alguns momentos. Não é à toa que o Grêmio foi uma das melhores defesas ao lado do Cruzeiro. E também, no caso, tivemos aí também mais uma vez o Renato Gaúcho aí voltando ao comando do Grêmio, mas apesar de ele ter voltado ao comando do Grêmio, o Renato Gaúcho não mudou muito na estrutura da equipe ali nessa reta final de Série B, né, mas conseguiu ali confirmar o acesso ali praticamente na 36ª rodada e assim, mais uma vez marcando a volta do Grêmio à Série A do Campeonato Brasileiro. Também vale destacar também que teve o meia Lucas Leiva, né, voltando a equipe gaúcha aí após muito tempo, né, no caso ele jogou muitos anos pelo Liverpool, depois estava na Lazio e agora retornou aí para a equipe gremista, né? E agora ele subiu junto com a equipe para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Mas obviamente que o Grêmio aí tem que melhorar muitas coisas também, qualificar melhor seu plantel para que faça uma boa temporada em 2023. Agora fechando essa parte do Grêmio, né? Agora vem aí o clube aí da Terra da Manhã. Agora vamos falar aqui dele mesmo, aqui do Esquadrão de Aço, aqui do Esporte Clube Bahia, no caso a equipe que fechou na terceira colocação da competição, né, com 62 pontos. Em 38 jogos foram 17 vitórias, 11 empates, 10 derrotas. Foram ao todo 43 gols feitos, 29 sofridos, saldo de 14 gols, né, com aproveitamento de 54%. No caso aí, a equipe do Esquadrão de Aço, né, no caso o Bahia, praticamente ele ficou o campeonato inteiro dentro do G4, né, no caso na estreia ele venceu o Cruzeiro na Fonte Nova, né, no caso foi um dos fatores importantes nessa competição, né? O Bahia era uma equipe muito forte, jogando da Fonte Nova, né? Alguns jogos ele teve tropeços ali importantes no meio do caminho. Um visitante aí ficou devendo em muitas situações, né? No caso, começou a Série B ali no comando com o técnico Guto Ferreira, né? Conseguiu
apesar de algumas atuações não tão brilhantes, conseguiu manter a equipe dentro do G4. Podemos também destacar aí alguns jogadores aí que foram importantíssimos nessa Série B, né, que desequilibraram para o Bahia, né? No caso, eu vou destacar dois nomes aí, no caso, os atacantes aí, Matheus Davó e Vitor Jacaré, né? No caso, jogadores que ou começavam com titular ou entravam na segunda etapa ali para desequilibrar a partida, né? Tanto numa jogada individual ou receber uma bola no contra-ataque ali para poder decidir os jogos para o Bahia. Também tivemos ali no meio da temporada também o Ricardo Goulart, né, que veio do Santos também para reforçar a equipe do esquadrão. E depois ainda teve o Anderson Moreira também, né, mas mesmo assim ainda teve uma queda de rendimento com ele, né, mas permaneceu dentro do G4. E para fechar aí nessa reta final, a equipe foi comandada pelo Eduardo Barroca. Foi com um certo sofrimento ali, no caso acabou sendo decidido na última rodada, onde a equipe venceu aí o CRB fora de casa por 2-1 e confirmou aí o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro, né? Lembrando que agora o Bahia faz parte aí do Grupo City, né? No caso, o Conselho Deliberativo do clube ele vai voltar ali para oficializar a SAF, né? Então, obviamente vai ter um baita investimento aí no caso aí. O Bahia pode mudar de patamar o futebol brasileiro, né? O futebol nordestino, isso aí muito bom aí para que aí o Esquadrão de Aço venha montar equipes competitivas e cada vez mais cresça aí o clube aí, o Esquadrão de Aço aí, bicampeão brasileiro da Série A, né? Campeão em 59 e 88, no caso lá. 2023 promete aí muitas emoções, obviamente na Série A, né? Para fechar essa primeira parte aqui no resumo da Série B, né? Vou falar obviamente do Vasco da Gama, aí, o gigante da colina, que passou sufoco nessa Série B aí. Assim como o Grêmio, Bahia também sofreram um pouco ali para poder garantir o acesso, né? O Vasco sofreu ainda mais, poderia ter garantido algumas rodadas antes, mas ficou tudo pro final. E ainda foi um final feliz, apesar de todo o sofrimento, né? A equipe da Colina também terminou em quarto com 62 pontos, né? No caso, com 17 vitórias, 11 empates, 10 derrotas, com 48 gols feitos e 36 sofridos, saldo de 12, com aproveitamento de 54%. No caso aí, a equipe do Gigante da Colina, né? Tinha disputado mais uma vez a Série B, né? Em 2021 acabou terminando em décimo, e dessa vez conseguiu aí o retorno. A Série A também é uma temporada bastante conturbada também. No caso, começou na competição ali com o Zé Ricardo no comando, depois ele teve uma proposta do futebol japonês que acabou saindo. Depois entrou ali o Maurício de Souza como técnico do Vasco. Aí, no caso, quando ele entrou na equipe, caiu ainda mais ali o rendimento da equipe. Apesar de ainda terminou o primeiro turno dentro do G4. No caso ali, o Vasco sendo um bom mandante, apesar que muitos jogos do Vasco não ia bem, conseguia alguns gols na sorte ou em falhas ali do adversário. Aí depois teve o Emílio Faro, que comandou a equipe por algumas partidas. No segundo turno mesmo foi bastante sofrido, porque teve até um momento onde o Vasco teve uma sequência de 8 derrotas seguidas fora de casa, né? Se não fosse nesse inteirinho aí, poderia até conseguir o acesso ali antecipadamente, mas foi na reta final aí, com muito sofrimento, né? Quando o Jorginho assumiu o comando da equipe nessa reta final. Acontecia isso, acabar vencendo alguns jogos em casa, tropeçando fora. Nessa reta final teve muitas emoções ali, jogos assim que qualquer torcedor mais fanático colocaria como improváveis que o Vasco conseguiria virar ou vencer, como foi o caso do jogo contra o Operário, onde aí a equipe saiu atrás do marcador, conseguiu virar no final. O jogo contra o Criciúma também foi um jogo com muita emoção em São Januário, onde a equipe catarinense saiu na frente, teve chance de fazer o segundo gol, mas aí o Vasco conseguiu a virada. O jogo contra o Sampaio Corrêa, que era ter sido o jogo do acesso, também foi com muitas emoções. Conseguiu empate nos acréscimos, mas no lance seguinte acabou tomando a virada. E ficou tudo para o final, né, onde tivemos aí o duelo contra o Ituano. Hoje no início do jogo ali, no ataque do Vasco, onde gerou a jogada onde originou o pênalti. E assim o Nenê fazendo o gol do acesso do Vasco para a Série A do Campeonato Brasileiro. Né? Agora o Vasco também, agora uma SAF aí que agora foi comprado aí pela empresa aí, a 77 Partners. Então, para 2023 eles prometem aí fazer um grande investimento aí para poder a equipe da Coleira montar um elenco competitivo, né? No caso, se for analisarmos aqui a equipe do Vasco, né? No caso, podemos destacar principalmente aí os jogadores aí da base vascaína que foram decisivos para essa Série B, né? No caso aqui, destacar o Figueiredo, um jogador aí com um chute potente aí de longa distância, né? Fez belos gols na competição, dava um bom suporte ali no ataque. O segundo volante ali, né? No caso, meio ali, o Andrei Santos também foi um dos grandes destaques da equipe na Série B. Nos desarmes, questão de jogadas. Também tivemos ali no caso,
Yuri Lara aí, né? O Pitbull da colina aí nos desarmes, né? Também outro destaque também, vou dizer, foi o meia atacante ali, o Marlon Gomes também. O outro jogador também teve certo destaque também foi o Eginaldo. E o Nenê, né, apesar da idade também, teve também seus bons momentos ali durante a Série B e foi decisivo para a equipe da Colina aí voltar para a Série A do Brasileirão. E assim, eu vou encerrando essa primeira parte aqui do resumo da Série B, né, no caso aqui eu falei sobre um pouco da campanha das 4 equipes que subiram para a Série A. E na segunda parte eu vou falar sobre as equipes aí que bateram na trave para subir para a Série A, então, e também uma breve projeção para o próximo ano também dessas equipes aí, como que elas podem fazer para poder conseguir brigar de fato pelo acesso no ano de 2023. Então você acompanha, obviamente, tudo aqui no canal só no Pulseirinha FC, porque aqui a Série B tem muitas emoções e terá muitas emoções em 2023 aqui no canal. Então acompanha, hein? Valeu!